Há mais de 3 décadas, Caio Fábio D'Araújo Filho é um nome conhecido para muitos brasileiros. Seja em grandes estádios mundo afora ou pequenas igrejas do interior do Brasil, esse amazonense de 56 anos já falou para multidões, presidentes intelectuais, tal como presidiários, desempregados, gente humilde, que ao longo dos anos o acompanhou em busca de palavras carregadas dos ensinamentos do Evangelho. No entanto, sua história vai além dos mais de 150 livros publicados ou das inúmeras conferências em grandes eventos de alcance mundial na Europa, União Soviética, América Latina e Estados Unidos. Para entender Caio Fábio, é preciso conhecê-lo. Olhar para sua alma sempre exposta, talhada entre os polos do reconhecimento dos homens e da mídia, aos porões muitas vezes destinados aos que por um motivo ou outro tiveram a coragem de romper com a imagem involuntariamente projetada em si mesmo por uma massa de gente ávida em ver nele seu representante. Caio passou pelo vale e escolheu ser ele mesmo. Consciente de sua humanidade, não aceita rótulos de líder espiritual ou super pregador vinculado a nenhuma instituição, seja ela religiosa ou não. Nesse programa você vai conhecer um pouco mais sobre Caio Fábio, que nos recebeu em sua casa em Brasília. Aliás, esse programa será dividido em 2 partes. A primeira hoje e a segunda na semana que vem. O Encontros já está no ar. Lidei com isso como uma obrigação. Quando eu encontrei Jesus, e foi só isso que fez toda a diferença, um esbraseamento, uma compulsão praticamente se instalou em mim, e dali em diante tudo que aconteceu foi absolutamente natural. Houve apenas um período, que foi depois de 98, que pela primeira vez em 30 anos eu tinha recolhido o meu ser para um estado de claustro, porque no início eu senti que era uma necessidade minha, era uma obrigação histórica, e era uma questão de saúde humana para mim e para outros, que eu me recolhesse. E o primeiro tempo daquele recolhimento, o primeiro ano e meio, eu confesso a você que foi sem nenhum pesar, exceto as dores que eu estava carregando, em razão das quais eu tinha decidido aquele afastamento. Mas no mais, foi por prazer. Levantar cedo toda manhã, inicialmente na Flórida, pegar meu carro, ir até a Marina, pegar um barquinho que eu tinha, entrar no barquinho, entrar no mar sozinho, mar adentro, naquela região do Triângulo das Bermudas, às vezes amarrar uma corda na minha mão, pular no meio do oceano, ficar boiando, depois voltar a dirigir o meu barco por dentro do Intercoastal da Flórida, escolher ilhotas abandonadas, vazias, botar uma cadeira, abrir um livro, deixar uma música tocando no rádio ou no DVD do barquinho e sentar ali e ficar só o dia inteiro. Que coisa mais prazerosa, que alegria extraordinária, peso nenhum. Por exemplo, uma parte ali que foi a Adriana que fez, e agora a maior parte das coisas eu recebi o consentimento dela, tanto quanto recebi alguns toques assim de refinamento de algumas coisas, mas eu, em geral, eu vou tomando a iniciativa, escolho a planta, planto. Tem algumas aqui no início que nós fizemos juntos. Por exemplo, essa tuia aqui, nós plantamos juntos e a batizamos de Helena, Que é o nome da sua netinha. Netinha mais velha, como o pinheiro lá da outra extremidade foi batizado com o nome do Mateus. Um pinheirinho que está aqui, ó, ele não aparece muito, mas ele está crescendo.
tenho que de vez em quando podar as coisas para dar espaço para ele. Esse é o Teteus, né? E agora tem duas outras aqui compondo, por enquanto, essa frente dos netinhos, que é o Heitor e a Lara, que estão aqui. Agora, por exemplo, essa planta, eu achei ela linda e peguei... Eu gosto de fazer surpresa para a Adriana. Quando ela acorda, tá feito, tá pronto. Ali embaixo, aquele amontoado de verdes ali, onde tem pedras, nós fizemos juntos, porque ela é uma carioca apaixonada e aqui quase não tinha pedras. Aí um dia eu saí, comprei um monte de pedras, uma parecia a Pedra da Gávea, a outra parecia o Pão de Açúcar e coisas assim. Aí nós montamos e foi um trabalho dela dizer como ela queria as pedras, ela escolheu as plantas, a maior parte delas, e a gente plantou. Aí depois eu entrei com coisa pesada, eu fui bagunçando o lugar, né? Vamos lá, vamos caminhando lá. Enquanto a gente vai para lá, eu tô vendo esse jardim aqui. Você é uma pessoa que... E eu tô convivendo há algum tempo agora, mais diariamente contigo, e fica muito claro a sua personalidade. Você é uma pessoa de personalidade doce, né? Você é de trato com as pessoas. Você estava me falando agora há pouco até de ser uma pessoa muito caseira, que gosta do canto, que gosta de ficar ali. E a gente estava falando sobre a tua vida. Você falou que depois de 98 que se permitiu ficar um ano descansando em clausura, né? Você na praia e tal. Antes disso, Caio, essa vida que você tinha não era conflitante com a tua personalidade mais quieta, mais tranquila? Absolutamente desconfortável. E eu dizia isso para as pessoas e elas não acreditavam. Porque às vezes eu pregava 9, 12, 13 vezes num dia, ou no mesmo dia eu ia a 3, 4 cidades pregando, tipo, aviãozinho pula, desce, vai, ou no ano eu viajava 200 e tantas vezes no ano. E nos primeiros anos eu fiz muitos sacrifícios. O maior deles era ficar longe dos filhos à noite. Assim, 3, 4 dias, fazendo uma cruzada no estádio, coisas do gênero. Depois dos primeiros anos, eu falei, não, isso tudo não pode ser assim. Então eu passei a impor as minhas condições para fazer qualquer coisa. E a precípua é que eu pudesse ir e voltar no mesmo dia. E quando dava, quando era fim de semana e os filhos estavam livres, a segunda era levar a família, para que nós não ficássemos longe. Então os meus filhos viajaram demais, indo atrás de mim nessas circunstâncias. E depois, quando eu comecei a ser convidado para pregar muito fora do Brasil, e eu era aquela agenda louca, você recebia 2, 3 mil convites por ano para pregar. Conseguia atender uma besteirinha daquilo ali, né? 2%. E no exterior a mesma coisa. Então eram 50 convites de países diferentes todos os anos para pregar. Eu conseguia ir ali a 10, 8, e em eventos que fossem bem significativos. Mas às vezes eu saía de casa de madrugada, viajava para a Europa, pregava 3, 4 vezes num dia, pegava o avião usando o fuso horário em meu favor, chegava em casa, ou bem tarde da noite, ou na madrugada, de manhã cedo, era o primeiro a estar sentado à mesa, quando os meninos iam acordando para a escola. Pai, você demorou a chegar ontem? Onde é que você estava? Às vezes eu dizia, não, eu fui a Londres, eu estive em Copenhague, eu preguei na Alemanha e voltei, né? Fui aos Estados Unidos e rapidinho estou aqui. Eles, pô, você é doido, pai, não sei o que e tal. Agora você estava falando pra gente que tudo isso aconteceu com muita naturalidade. Quem conhece a sua história sabe, né, de todos os processos, desde a sua infância, adolescência, né, como você começou a pregar muito cedo, depois saiu, quis ter o seu tempo fora, depois voltou, né? Agora, esse processo, ainda que tenha sido natural, em algum momento te engoliu,
né? Pelo menos esse sistemão que te puxava para viagem, te chamava para gente. Você se sentia de alguma maneira comprometido com todas essas agendas e com tudo isso, ao ponto de perder essa naturalidade de caminho, de escolhas e decisões? Eu acho que a agenda nunca foi um problema para mim. Tudo que eu fiz porque eu achei que devia, que podia. Houve muita gente que ficou magoada comigo, porque eram aqueles amigos que diziam que você tinha que provar a amizade por eles, atendendo os convites deles. E eram os mesmos que chegavam para mim e me exortavam, e me diziam que a minha vida era uma loucura, e a seguir diziam: escuta, vem para um evento na minha cidade. E muitos desses ficavam magoados, porque eu não podia ir, eu não ia. Eu só ia onde eu achava que eu não tinha ido, era uma lacuna, era uma necessidade, era importante, era relevante para aquele povo, para aquela hora. Fora isso, amigo, eu nunca negociei, nunca barganhei por causa de pressão de amigos que pudessem ficar magoados ou me interpretando mal. O que me oprimiu mesmo não foi isso. O que me oprimiu foi a ambiência, porque a agenda eu controlava. Agora, eu não conseguia mudar a consciência dos que estavam à minha volta, dessa comunidade religiosa, que você se dava, pregava, ensinava. No início você dizia: não, eles são assim porque eles não sabem, porque eles não compreenderam ainda. Mas se houver alguém que ensine o Evangelho, mostre como é e viva de acordo, eles vão perceber a maravilha disso tudo, eles vão querer. Com o passar de anos, e foram virando décadas, eu fui vendo a imutabilidade daquele Estado, de que eles adoravam, amavam, se orgulhavam daquele negócio todo, diziam com um certo prazer que eu era a face deles para o mundo. E aí, depois de um tempo, eu fui vendo que eu era apenas usado por uma conveniência de relação da igreja com a sociedade ampla, com a qual eu tinha um diálogo abertíssimo em todos os lados, mas que não havia disposição nenhuma de mudar. E a gota d'água para mim, que foi me matando, me sufocando, foi a criação da EVB, que foi sobretudo uma iniciativa minha, patrocinada pela Vinde, com o meu estímulo, mas eu não queria presidir a instituição. Eu queria que outra presidisse. Eu achava que ela precisava existir para dar alguns norteios para a comunidade evangélica no Brasil. Ainda nesse espírito de tentar resgatar e salvar. E no meu coração eu disse: a minha última cartada. Eu vou jogar só mais essa. Se não der, eu estou dizendo bye-bye planeta Terra. Então, aí, meu amigo, eu fui eleito lá por aclamação, aquela coisa inteira veio para cima de mim e eu tive que experimentar uma coisa que antes eu não tinha. Antes eu fazia os meus eventos, quem quisesse vir, vinha, e vinham todos, e reuniam-se todas as denominações e os caciques, mas eu não barganhava, eu não tinha que sentar na mesa com ninguém para convencer ninguém de nada. Como presidente da EVB, recaiu sobre mim uma função política desgastante e nojenta para o meu espírito. Era você sentar-se à mesa com um cara que de um outro lado você estava tendo a informação que ele estava mandando dar surra em pessoas, que ele já tinha pedido a morte literal de pessoas, que ele tinha desfalcado pessoas. Mas se você não conversasse com ele, do ponto de vista institucional, alguma coisa pior poderia acontecer. Aí, de repente, você está ali tentando diminuir as implicações de uma tragédia pública, ou você está separando sócios ministeriais que estão cada um querendo comer um nhaco do ministério do outro, gente que tinha estado juntas. Aí, de repente, você está ali no meio como juiz e partidor, que foi o que Jesus disse que ele não tinha sido chamado para fazer.
E o meu coração livre, profético e tranquilo, e espontâneo e natural da vida inteira começou a ser oprimido por aquela carga. Aquilo para mim, depois de 2 anos, eu tive uma depressão. Foi a primeira depressão que eu experimentei na minha vida, uma coisa horrorosa e que não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com aquilo a que eu estava me submetendo. Você chegou a questionar o teu caminho em algum momento nesses 2 anos, nessa fase de tortura? Eu questionei desde a hora, quando a eleição foi por aclamação e eles disseram que tinha que ser eu escrevi um textinho chamado Eu Nasci Biribá, Não Sou Fruta de Conde. Está no teu site, inclusive, né? Eu acho que tá. Eu acho que não ele exatamente, porque eu perdi, mas eu faço uma alusão a ele. Que o beribá é molengo, é lá do Amazonas, você come, ele se derrama, e é uma fruta assim esparramada, toda arreganhada, toda dada. E a fruta de conde, o nome já diz, você parte, vai na colher. Elas parecem muito, mas elas não são a mesma coisa. E eu estava dizendo aquilo e disse a eles, o meu medo é de que de biribá eu tenha que virar fruta de conde, eu não suporto essa natureza que não é a minha, nessas relações que essa função demandarão de mim, porque são antinaturais em relação ao meu ser. E me fizeram um mal enorme. Depois de 2 anos eu estava arrebentado, acabei ficando 6 naquela história, foi de 91 a 97 mais ou menos. Mas eu me lembro que em 1994 eu comuniquei a alguns amigos que quando aquilo ali acabasse eu estava de fato me despedindo. E a minha carta de despedida, só algumas pessoas perceberam, foi o meu livro Confissões de um Pastor. Uma das pessoas que bem percebeu foi o reverendo Guilhermino, meu amigo, que leu o livro, com outros milhares que leram, mas leram só a história que eu estava contando. O Guilhermino leu as pulsões. E eu me lembro dele me dizer, olha, com esse livro aqui eu sinto que você está se despedindo de uma era, que eu não sei como é que vai ser, mas é claro para mim. E ele e mais alguns poucos que tiveram esse discernimento, e eu confirmei, eu disse, é verdade, tem algo que é irremediavelmente novo para eclodir de dentro de mim. Eu não sei como acontecerá. Caio, vamos caminhar até, vamos sentar ali perto do laguinho? E esse foi o cantinho. Aqui as pedras, né? Que as pedras que eu peguei para lembrar o Rio de Janeiro, hoje elas já nem aparecem mais porque as plantas cresceram muito. Aí o primeiro arranjo foi a Adriana que fez, as plantas foram crescendo. E depois eu entrei com essas outras coisas aqui. Essa planta eu tinha comprado, tinha morrido, eu a cimentei aqui e plantei ela aqui. Aí essas outras grandes eu trouxe lá do lugar da tenda para cá, botei as demais. Aí tem tudo mais aqui, a gente foi fazendo, foi botando. E tem os improvisos, né? Porque não tinha nada aqui. Isso aqui é depósito da VMVTV. Então, vocês fizeram essa casinha aqui. Para não ficar assim, uma casinha só, aí ainda vou terminar, vai ter um jardim ali, cheio de flores, vou pendurar umas coisas, porque senão fica uma agressão ao jardim, né? Essa outra aqui foi para minha netinha Helena, que estava passando férias aqui 1 mês comigo. Eu falei, vamos fazer uma obra. Eu sempre quando ela está aqui gosto de fazer um negócio novo para marcar a estada dela. Vamos fazer uma cacimba amazônica, toda de madeira, com aquele laguinho dentro. Quando você liga a bomba ali, cai água daquela cascatinha. Ela está toda bagunçada agora, está precisando de uma revisão minha. E nós vamos fazer uma renovação nela. Vocês desfrutam esse jardim? Vocês aproveitam? Ficam aqui no fim de semana? Mas muito. Eu já passei períodos inteiros, antes de haver Papo de Graça, a minha existência era nesse jardim. Às vezes eu só entrava em casa às 7 horas da noite. A manhã inteira fazendo coisas. Eu escrevia o site aqui, gravava programas para a TV Brasília e outras coisas aqui, recebia e recebo pessoas aqui. A Adriana costuma receber as pessoas que ela aconselha lá dentro. Eu, se não tiver um pé d'água danado, trago todo mundo aqui para fora. Isso aqui é um retrato, é um pouquinho da tua alma. Você me disse quando você chegou aqui, isso aqui era grama, né?
tinha nada. Aí essa construção, esses marcos, esses significados, essa quietude, isso reflete um pouco como é que você está por dentro? Eu acho que tanto a mim quanto a minha mulher. Porque conquanto eu seja o cara que vai fazendo, e às vezes ela leva susto, quando ela acorda de manhã está pronto, mas ela sempre dá um toquinho, ela sempre bota uma coisinha, ela sempre dá uma ideiazinha, porque é tudo sem dinheiro, é tudo aproveitamento, né? De coisa que está jogada fora, por aí a gente pega. Então, de nós dois, e a celebração que ela faz daquilo que eu faço, ainda que eu faça 90% da coisa, mas a celebração, o gozo, a alegria a apreciativa dela, para mim é mais do que um estádio cheio gostando, porque ela chega aqui, não tem um dia que ela chega aqui comigo à noite, porque à noite isso vira um outro lugar. Iluminação, né? Iluminação Legal. muito gostosa, muito linda mesmo. Então a gente curte, parece que a gente viaja aí pelo mundo, a gente não chega num hotel que nos ofereça um recanto dentro do hotelzinho. Por melhor que seja o hotel, às vezes amigos colocam a gente em hotéis excelentes, em alguns lugares, não tem um que bata o aconchego desse recanto aqui, de modo que a gente ficar em casa à noite, por exemplo, no verão, não tem comparação. Ou no inverno, botar uma roupa quente e vir sentar aqui, curtir, aproveitar, não tem nada igual. E às vezes você é recebido aqui pelos macaquinhos, pelos gambás, né? Pelos bichos, passarinhos vários, né? Muito pássaro. Aqui essas colunas, por exemplo, ela acordou, ela estava em pé. Eu digo, eu vou fazer um susto para Adriana. Aí eu peguei essas colunas, uma era roxa, outra era branca, outra era não sei o que, estavam abandonadas. Eu trouxe para cá, fiz uma fundaçãozinha assim na quinta-feira, deixei secar e ela não percebeu. Quando foi no sábado, quando ela acordou, estava em pé, estavam todas em pé. Aí eu caiei e peguei terra do chão e fui com as mãos e lambuzei tudo com terra desse chão. E tá até hoje, já tem 5 anos. As chuvas caem e elas estão assim, com essa tintura. Depois entrou essa parte de cima, a gente plantou essas videiras que foram um presente do Vidinha lá do caminho. A Adriana deu um nome a cada uma delas tem um nomezinho em francês. E assim vai, coisinhas abandonadas ou jogadas, como aquele banco, jogado fora, a gente trouxe. O jovem que sabe agora, ele já sabe de que tipo de coisa, ele já percebeu que o meu modo de construir é o seguinte: eu faço tudo com cara de, quando terminar, dá a impressão de que já existe há muitos anos, sabe? Porque coisa nova é muito feia. Cheio de tinta, não. Coisa nova é horrível. Você veja que as pessoas começam a apreciar uma coisa depois que ela envelhece. Então eu já faço ficar com cara de velho. Quando esse negócio aqui terminou, quem olhava, um amigo meu chegou de Israel aqui e falou: há quantos anos existe isso aqui? Eu digo, nada, fiz isso mês passado. Como aquele canto lá desse batistério que tem aqui, né? Que parece que tem uma eternidade, mas já terminou assim. Eu já vou pegando as pedras, se elas estão com cara de velhas, não limpa não, deixa ficar com a cara horrorosa, que é para ficar bonito. Tem a marca das mãos ali, ó, Daniel, do Caio, da Helene e da Adriana, não é isso? Isso. Tudo tem marca aqui, tudo simboliza alguma coisa. Então vamos sentar. Da tábua redonda. Essa mesa é linda. Vamos ficar perto do laguinho ali, até para ele poder pegar as várias carpas. Vocês acendem essa fogueira? Sempre. Teve um tempo que a gente acendia toda noite. Agora nós estamos acendendo só de vez em quando, mas porque a vida ficou de repente mais corrida dentro de casa. Com a BNV TV e papo de graça, e debate e atendimentos, diminuiu um pouco o nosso espaço de curtição particular, que ficou restrito ao sábado e ao domingo e algumas noites na semana, né? Durante a tarde a Adriana tem também muitas ocupações. Caio, a gente estava falando sobre aquele momento da IVB,
momento extenso, né? Até que você... sabe que a imagem que às vezes me vem em mente é que você estava num quartinho sequestrado por uma série de demandas, né? Aquelas reuniões, aquelas pessoas, aquilo tudo que demandou, por mais que você tivesse uma intenção de melhorá-los, já chegou um momento que você viu que isso não era possível. E aí Deus foi lá e chutou a porta e te resgatou de lá e te tirou. Eu pedi a Deus para me salvar. E olha, não só da EVB, e a EVB não tem nada a ver com isso. A EVB tinha gente muito boa lá. E a intenção era muito boa. Quando eu falo a EVB, não foi a entidade. Foi aquilo a que eu me submeti em razão de querer que a entidade cumprisse o seu papel. E como eu comecei a me sentir barganhando a minha alma, o que era uma coisa que eu não tinha nenhuma vocação para fazer. Mas não apenas aquela experiência da Associação Evangélica me foi estrangulante, mas também o crescimento explosivo da Vinde, que até 1985 era uma coisa prazerosa para mim, de 78 a 85, apesar de todas as dificuldades que a gente tinha, financeiras, era muito prazerosa e ela cumpria um papel maravilhoso. Mas aí depois, no final da década de 80, ela deu uma explodida. E aí eu abri muitas frentes. Chegou uma hora que eu olhei, você tinha ali praticamente 1000 funcionários com a carteira assinada. E não sei quantos voluntários. E virou uma mega instituição, a maior instituição não governamental da América Latina. Aí vem a Fábrica de Esperança, que foi uma coisa maravilhosa, abençoou e salvou milhares de pessoas. Mas o peso institucional de lidar com aquela coisa multifacetada e depois ainda a inserção da EVB para me angustiar, porque as outras coisas me geravam a angústia administrativa, de repente você não poder não fazer uma reunião de diretoria todo dia, tinha que fazer uma de manhã cedo, outra à noite, ou se você saía para viajar, assim que voltasse era a primeira coisa, e você andar com 2, 3 celulares e onde estava era conectado. Aquilo era cansativo para uma alma que não aprecia nenhuma dessas coisas. Mas a EVB, com aquelas coisas que questionavam a minha essência e a minha natureza, chegou a um ponto de total insuportabilidade. Eu comecei a clamar. E Deus ouviu e te tirou. E aí eu fico vendo aqui, você estava me explicando do jardim, me contando os significados, o prazer que vocês têm, você, Adriana, netinhos e todo mundo, de aproveitar tudo isso. E eu fico imaginando esse salto, essa diferença de qualidade de vida mesmo, que obviamente também produziu um novo olhar em relação até ao teu caminho. De falar de Jesus e divulgar o Evangelho e tudo mais. Prova disso é ver em VTV aqui no teu jardim, enfim, isso tirou uma rigidez maior até em relação, aí eu volto à história das agendas, dos compromissos e das demandas, e inclusive me lembrei de alguns comentários que às vezes eu vejo por aí, de gente que entra nos seus vídeos, muito no YouTube, dizendo assim: Caio, volta a ser a cara da igreja evangélica. Existe ainda essa necessidade, esse apelo de algumas pessoas, mas parece que está muito claro em você que esse não é mais o teu caminho, né? Quando prepararam e o povo chorando, tinha gente dizendo mata, mata, e tinha outros que diziam não, não, não. E a garotinha loura chorava e dizia assim: mas e o meu futuro?